trabalho de hoje, marcado pelo início do novo ano, e como já tivemos a oportunidade de ver no início na exposição, hoje fazemos alusão ao dia 1 de janeiro, que é considerado o Dia Mundial da Paz. E a nossa mensagem do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, tem por tema Paz do Mundo e Paz do Cristo, que é um comentário, um excerto do Evangelho de João, palavras de Jesus: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. E, entretanto, Emmanuel comenta: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior não pode passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados e inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, porque, nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, para a oração introdutória do nosso trabalho da manhã, razão pela qual sugerimos que nos deixemos envolver por sintonia com os planos superiores da vida, no ambiente que nos envolve, mergulhados neste clima de paz e harmonia. A presença dos benfeitores espirituais, os espíritos desencarnados que aqui se encontram, amparam cada um dos presentes, deixando fluidos de saúde e paz, de coragem e ânimo para o enfrentamento das vicissitudes, das provas que se tornam necessárias para a nossa evolução. Eis-nos, pois, com a alma de cerrada aos céus, concentrados na figura de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Mestre querido, eis-nos reunidos em vosso nome e em nome de Deus Pai. Sentimos-nos felizes pela oportunidade. A nossa alma, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos dilatam-se com alegria e espírito de gratidão, porque nos beneficias com o teu amor e com a tua misericórdia, com o teu amparo, que nos permite enfrentar as vicissitudes do progresso espiritual
a que nos encontramos sujeitos, razão pela qual aqui nos encontramos para melhor entendimento, para a interiorização dos conceitos espirituais, o que suavizará a dor, a saudade dos entes queridos que partiram. Saudades vossas também, Senhor, já que trazemos esculpidos na alma, no inconsciente profundo, as experiências da Tua presença quando no plano terreno. Envolve-nos, pois, com o Teu amor, mas deixa-nos rogar-te por aqueles que sofrem, sobretudo os mais frágeis, as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes, os suicidas, os presidiários, os sem-abrigo. Diante do quadro doloroso que os nossos olhos assistem e as nossas almas sentem, sabemos, no entanto, que segues ao leme, Senhor. E que o Teu amor se reparte por encarnados e desencarnados, pelos que mais sofrem, pelos mais frágeis. E isso, Senhor, dá-nos coragem e alegria para viver. Eis-nos, pois, aqui, rogando também por aqueles que já partiram, os nossos afetos ou eventuais desafetos. Somos todos parte da família universal. Ensina-nos e inspira-nos a amar, a perdoar, a conviver com tolerância, com paciência. Faz-te presente, pois, no trabalho da manhã e envolve, Senhor, todos quantos aqui nos encontramos, unidos pelo mesmo propósito. Muito obrigado. Como fizemos já alusão, reportamos-nos ao dia 1 de janeiro, que é o dia considerado o Dia Mundial da Paz. Deixamos aqui esta nota de introdução. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milénios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, se almejamos a paz, pelo que se deduz aqui, reportando-nos ao tema central, compete-nos trabalhar para esse mistério. Isto é, pacificando as nossas almas através do exercício da tolerância, da paciência, da compreensão e, sobretudo, pelo melhor aproveitamento dos ensinos espirituais e espíritas que aqui nos são, aqui, ou através das obras e noutras instituições, que nos são transmitidos, já que essa é a chave fundamental para podermos alcançar os reinos da luz. Esta é uma fase transitória da nossa existência, que é imortal. Vimos dos planos mais atrasados, estamos ainda num plano relativamente baixo, em termos evolutivos, mas já descortinamos o nosso futuro. O futuro a que estamos reservados, que aguarda por nós, que é um futuro de felicidade e bem-estar, que todos desejamos conquistar e atingir. Como tivemos a oportunidade de ouvir na mensagem de Emmanuel a respeito da paz do Cristo e da paz dos homens, não confundamos ambas as partes. Porque, como o próprio ambiente terreno humano nos deixa perceber, a paz é aparente. É aparente porque é ainda reflexo do estatuto espiritual ou moral em que se encontra a humanidade. E, sobretudo, aqueles que detêm a liderança dos seus povos, dos seus concidadãos, que nutrem ainda por perspectivas mais arbitrárias. Mas isto no âmbito coletivo. É importante também perceber que nos compete a título individual e mais restrito, no seio da família, no seio da comunidade em que nos inserimos, comunidade social ou comunidade profissional, sermos criaturas de bem, tanto quanto possível, almejando, conquistando os valores da paz com o exercício daqueles pendores
que nos são caros e que temos irremediavelmente que os conquistar, que é da tolerância, da paz, da harmonia conosco, para podermos também transmitir. Então, uma coisa é o nosso desejo, outra coisa é a nossa aplicação, o exercício prático. E vemos como os transtornos que dão origem aos grandes conflitos na humanidade começam onde? Começam em cada um de nós, salvando-se naturalmente aqueles que pugnam já, que trabalham já e que exercem já o bem e preocupam-se com isso. Então, o Dia Mundial da Paz significa, antes de mais, a paz com o Cristo, para que a paz entre os homens se efetive. Esta é, digamos que, a nota introdutória que destacamos do trabalho da manhã. Então, as efemérides reportadas a este mês de janeiro, portanto, o dia 1 de janeiro já percebemos que é o dia considerado o Dia Mundial da Paz. Em janeiro de 1846, no dia 1, o nascimento de Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, embora mais jovem à época, mas foi continuador da sua obra e da divulgação da doutrina espírita. Filósofo francês, mas que teve um papel proeminente na continuação da divulgação da doutrina após o desencarne de Allan Kardec. E em 1858, portanto, em janeiro de 1858, o lançamento do primeiro número da Revista Espírita, editada por Allan Kardec, e que se manteve, digamos que fiel aos princípios doutrinários estabelecidos pelos bons espíritos, até ao seu desencarne no ano de 1869. Muito bem. Então, a obra do mês de janeiro que vamos trabalhar, vamos estudar, é o Livro dos Espíritos. Continuar o seu estudo, aqui no caso ainda na parte terceira, respeitante das leis morais. Leis morais consideradas aquelas às quais nos encontramos submetidos nesta fase da nossa evolução, mas consideradas também as leis divinas. São aquelas que dizem respeito ao mundo que nos encontramos, portanto, ao mundo de provas e expiações. Neste caso, no capítulo 6 da Lei da Destruição, que é hoje que começamos a abordar este tema. E no item 734, se houver alguma dúvida, um parênteses, por favor. Se houver alguma dúvida, agradeço que nos a coloquem para podermos dialogar. É esse o objetivo. Então, na questão 734, Kardec faz esta pergunta aos espíritos. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Vamos perguntar. Está tudo muito silencioso, assim, muito adormecido. Vamos agitar um pouco as águas. Qual é a opinião sobre esta matéria? Ora, vamos lá. Quem é que tem opinião sobre esta matéria? Reportando-nos a isto, a esta pergunta, a resposta está ali. Está escondida a resposta. Mas, para já, vamos saber qual é a nossa opinião. No seu estado atual, Kardec faz esta pergunta com muita oportunidade, porque, entretanto, até ali ou até aqui, o homem já evoluiu bastante. O homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Que opinião tem? Não? Muito. Não. Isto é uma questão que diz respeito a todos, não é? Não. E não porquê? Ora, vamos ver. Que é o que importa, não é só o não. E por que não? São seus limitado de acordo. São seus convida. Seus convida, muito bem. Vamos ouvir mais. É limitado de acordo com a necessidade da conservação do homem. Como? Tem que ser limitado de acordo com a necessidade da conservação do homem. Porque a conservação também é uma lei moral. Muito bem. Mais opiniões?
vi que todos têm só meia opinião. Meia opinião. Não é? Mas, Provocamos um sofrimento aos próprios animais, não é? sem dúvida, sem dúvida. Está a dizer a Sara que provocamos também sofrimento aos animais. A Tatiana dizer que Faz paralelo com a necessidade da conservação do homem. Exatamente. O homem como não tem o direito de destruir o que Deus criou. Portanto, a criação. Deus e animais faz parte da criação. Não, mas a lei da destruição, atenção, a lei da destruição faz parte das leis morais. Sim, mas eu digo seres vivos. Pois. Então, vamos ver aqui adiante para conversarmos um pouco mais. E ver o que é que dizem os Espíritos. Tal direito encontra-se, reparem, tal direito encontra-se regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. É um direito prover ao seu sustento e à sua segurança. Não é verdade? O que está ali? Sim. Portanto, nós temos direito, o ser humano, a prover o seu alimento e a sua segurança. O abuso, entretanto, diz que o abuso jamais constituiu direito. O abuso. Como? Não tem direito ilimitado. O teu direito é limitado. Certo. Mas, desde que o abuso jamais constituiu direito, porquê? E este não, quando nós dizemos não, é importante que, aqui no caso, é um ser vivo, sem dúvida, mas temos que ter em atenção que nós fazemos parte da mesma cadeia da vida, porque a vida em si, propriamente dita, ela é a presença divina nos vários reinos da natureza. Ora, é por isso que exceder aquilo que é necessário à nossa sobrevivência, à nossa segurança, é um abuso. Mas não devemos ir para além daquilo que é estritamente necessário, portanto, com a devida observação, porque representa uma violação às leis divinas. E porquê? Porque estamos, seja no reino vegetal, seja no reino animal, ou no reino hominal, estamos a violentar a própria vida. E tenhamos em linha de conta, de acordo com os espíritos que elucidam sobre a matéria, que nós não nascemos tal qual somos. O princípio inteligente, desde os primórdios da vida, habitou as formas mais primárias da existência de vida, digamos assim, dos seres orgânicos no planeta Terra. O que significa que nós vimos daí, passando pelos diversos reinos da natureza até chegarmos aqui, somos o mesmo princípio inteligente que está neste momento nas fases primárias de outras formas de vida, como sejam, por exemplo, nos animais, estes aqui já na fase do instinto. Mas, dá para compreender? Muito bem. Então, o mesmo princípio que jaz em nós, a vida, começa exatamente nos planos inferiores da escala evolutiva. Estamos aqui, nós, o princípio inteligente individualizado, e que através das experiências multisseculares, das reencarnações sucessivas ao longo dos milénios, chegamos aqui. Então, destruir a vida na retaguarda é uma afronta à própria vida que se exprime através de nós mesmos. Esse é o princípio fundamental. Contudo, ainda nesta fase, faz necessário que o homem possa recorrer, por questões de sobrevivência e segurança, à vida de outros seres inferiores, mas com o devido respeito, com a devida ponderação. Estamos esclarecidos? Alguma dúvida? Não há dúvida. Então, vamos adiante. Na questão 735,
que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Portanto, é aquilo que nós chamamos, ou que vulgarmente se chama, desporto. A caça está incluída na classe do desporto. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda a destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para satisfação das suas necessidades, enquanto que o homem dotado de livre-arbítrio destrói sem necessidade. Será que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos? Ora, nós não podemos deixar aqui de salientar o seguinte, a respeito desta informação do Espírito, diz que nós temos livre-arbítrio e destrói sem necessidade. Ora, esta resposta está ligada à questão colocada por Kardec ali no início da questão 734, no seu estado atual. Então, faz-se aqui uma luz sobre o estado do homem primitivo que vivia exclusivamente para sobreviver e para procriar. Era o homem primitivo. Portanto, matava ou vivia para matar, e isto, naturalmente, estendia-se aos seus concidadãos. Mas no que diz respeito aos animais, vivia para sobreviver. E para isso, ele tinha que matar. E matar, muitas vezes, indiscriminadamente. Tanto que essa indiscriminação, em tempos remotos e relativamente recentes, provocou uma quase extinção de várias raças de animais que tiveram que ser retiradas do seu ambiente natural, serem protegidos em ambientes fechados, para que pudessem sobreviver à sanha assassina dos homens. Então, veja-se que o homem primitivo, tudo se vai adaptando às circunstâncias e necessidades evolutivas do ser humano, que logo mais, evoluído, não terá mais necessidade de recorrer aos animais para poder sobreviver. Porque, entretanto, o estado orgânico, o estado espiritual, será, de facto, diferente. Mas, no momento em que nos encontramos na Terra, é ainda um recurso que nos é permitido. Portanto, tudo aquilo que ultrapassa os limites, como aqui no caso, em resposta à questão sobre a caça, os espíritos não têm dúvidas em fazer a afirmação que ultrapassamos as barreiras, digamos, daquilo que é considerado o homem civilizado. Civilizado sob o ponto de vista moral. Então, na questão 736, terão especial merecimento os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Reparem que nas duas primeiras questões ele fala sobre a destruição propriamente dos animais. E depois, agora aqui, ele fala sobre os excessos, o escrúpulo excessivo de pessoas e movimentos relativamente à proteção dos animais. Importa ainda lembrar o seguinte: nós estamos a falar, que temos utilizado aqui, os espíritos também utilizam, da lei da destruição. A destruição é uma lei que faz parte da dinâmica da vida. E aqui no caso, refere-se sobretudo esse processo àquilo que é a vida material, à vida orgânica. O corpo, o nosso corpo, que é orgânico, material, já todos sabemos qual é o destino, embora não gostemos muito
mas é esse o destino, não é? Morrer. Não é? Vamos todos, mais cedo ou mais tarde, não é? Faz parte da lei da vida. E a morte, que é que está enquadrada nesta lei da destruição, existe desde que a vida existe no planeta. E isto diz respeito não só ao reino animal ou hominal, como ao reino vegetal, animal, hominal. A própria estrutura do planeta se vai alterando de acordo com as necessidades evolutivas, e casos há em que os próprios planetas são desmantelados e a matéria é devolvida ao espaço, de onde veio. Não é verdade? Então, a destruição, aquilo que nos possa causar um impacto, a própria palavra em si, destruição, ela significa aqui, sob o ponto de vista espiritual, a necessidade evolutiva, já que a matéria vai também evoluindo, tornando-se, aqui no caso, adaptada às necessidades do espírito. Portanto, quanto mais evoluído for o espírito e os mundos em que ele habitar, esses mundos são mundos mais adaptados às suas necessidades, ao seu estado evolutivo. Então, um planeta como este, da Terra, que é um planeta de provas e expiações, e apesar de muito gostarmos daqui estarmos, daqui vivermos, é um planeta ainda muito atrasado. Não só sob o ponto de vista espiritual, moral, mas também sob o ponto de vista material. Mas se o compararmos àquilo que eram os mundos primitivos, onde acontecem os primeiros ensaios da vida e da encarnação humana, este já é bastante mais evolutivo. Nos mundos primitivos, a organização material e orgânica, o ambiente telúrico, vulcões, tremores de terra, tempestades, são muito recorrentes, muito vulgares, muito constantes. E, portanto, os seres que aí habitam estão submetidos a estas contingências, a estas circunstâncias. O que significa que, naquele mundo, o mundo primitivo, está ainda adaptado às necessidades do espírito naquele percurso da sua existência. É evoluído o espírito, que é o nosso caso, já evoluímos bastante, Reparem que nós estamos aqui a falar sobre a agressão, a destruição dos animais. E nós já dizemos, não é possível, não devemos. Isto significa que, comparativamente àquilo que fomos nos mundos primitivos em que vivíamos, nós viemos de lá. Apesar de sermos todos bonitos, mas foi de lá porque já estamos penteados, barbeados, maquilhagem feita, a roupa, tudo isso. Naqueles tempos, naqueles primórdios, onde viviam os homens primitivos? Nas cavernas. Não tinham aquecimento central. Eram umas fogueiras nessas cavernas e até descobrirem o fogo, tiritavam de frio. E, portanto, estavam sujeitos às bactérias, aos vírus próprios desses mundos, enfim, bastante agressivo o ambiente em que viviam. E, entretanto, nós estivemos lá e de lá viemos para aqui. O que significa que evoluímos já. E se naquela altura o nosso pensamento era mais focado, mais reduzido, afunilado para a destruição, para a sobrevivência, como dissemos anteriormente, agora não. Nós agora já queremos partilhar aquilo que temos com os demais. Os pensamentos, as ideias, as sugestões, os bens materiais, ainda há quem não consiga. Mas, na esmagadora maioria, já temos, enfim, atitudes de solidariedade e de partilha com os demais. O que significa que esses espíritos, fomos nós que viemos lá e estamos aqui,
daqui a uns tempos já não estamos aqui, já vamos estar num plano mais evoluído, mais bonitos ainda, mais diáfanos, mais cordatos, mais sensatos, mais saudáveis e mais felizes. Então, isto é a escala evolutiva, o progresso. E a destruição faz-se necessária em função da evolução do espírito. E então o que é muito importante observar é que o espírito é imortal. O espírito é imortal. Tudo o resto que gira à sua volta existe para satisfazer as suas necessidades. E então a matéria adapta-se também às necessidades do espírito. Os mundos mais evoluídos, naturalmente, não estarão tão materialmente densos como é o nosso planeta Terra. Porquê? Porque esses mundos estão adaptados à natureza e à essência e necessidades dos espíritos que aí se encontram. De tal sorte que haverá altura em que, encarnados embora, a encarnação vai se tornar tão diáfana, tão leve, que o espírito vai viver, ou passará a viver, entre os dois planos. Quer dizer, ele está consciente daquilo que está a ocorrer na vida material, mas simultaneamente ele pega e está do outro lado também. Quer dizer, vive entre dois mundos e de forma consciente. Estão-me a entender? Então, nós hoje percebemos nesta fase da nossa evolução que vivemos no mundo físico e aparentemente isolados dos planos espirituais. Contudo, interagimos. Mas nós percebemos e aceitamos isso através da razão ou das experiências que algumas pessoas dotadas de sensibilidade mediúnica provocam e assistem fenómenos invulgares que são, digamos assim, vedados à maioria por ausência dessa sensibilidade, mas nesses patamares mais evoluídos isto será uma constante e transversal a toda a criatura e em função do seu estado evolutivo. Então, o mundo material, do qual o espírito já não dependerá com o mesmo grau que nós necessitamos enquanto aqui estamos no planeta Terra, que necessitamos, portanto, dessas condições materiais, nesses mundos mais evoluídos, a encarnação será muito mais diáfana, muito mais leve. E olharemos para trás, abençoando a vida, abençoando a Deus, pelas oportunidades que nos deu, mas não com saudades já das experiências dolorosas por que passamos. Porque passaremos a fruir de condições, de facto, muito mais consentâneas com o estado evolutivo do espírito, mais saúde, mais bem-estar, mais coragem, mais ânimo, mais alegria, do que neste momento por que passamos. Mas estas são as necessidades que nós temos enquanto nesta fase da vida. Então, o que se faz necessário é que cada um trabalhe pelo seu aprimoramento moral para chegar o mais breve possível aos mundos de santidade, lá para cima. Aqueles que não se aplicarem serão retardatários, mas que demorarão mais algum tempo a lá chegar. Mas todos lá chegaremos. Encontrar-nos-emos depois. Então, quando partirmos agora para o lado de lá, vamos dizer até um dia destes. Já não utilizamos até nunca. Não, até um dia destes. Voltaremos a encontrar. Esta é a beleza que a dinâmica divina permite na sua obra e na criação que estabeleceu. Então, veja-se que agora, retomando aqui o tema mais concretamente, se na primeira parte era o excesso pelo desrespeito à vida, agora é aqui o excesso pelo apego à vida. O que acontece, muitas vezes, como dão nota. Então, terão especial merecimento os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? E vamos agora, portanto, é na defesa, está aqui a falar, na defesa dos animais e da vida.
da destruição dos animais. E vamos ver o que dizem os Espíritos. Esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, porque é a defesa do direito à vida, torna-se abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Outras espécies, isto é, outros abusos. Ora, se de facto devemos defender a vida, o direito à vida, daqui a bocado vamos já abordar outra questão que é fundamental. O direito à vida, então, devemos ser sensatos. E o que se costuma dizer vulgarmente é que no meio é que está a virtude. Então, temos que ser ponderados para um lado e temos que ser ponderados para outro, sem excessos, já que os excessos, apesar, enfim, dos fogos que são fátuos, mas que nos encantam muitas das vezes, escondem esses excessos. E diz assim: entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. E porquê? Dá a ideia que há uma contradição dos espíritos entre esta posição e a anterior. Já que na anterior ele dizia que nesta fase há a necessidade de preservação da vida e da segurança do ser humano. E, portanto, a destruição, ou se quiser de forma mais concreta, a alimentação carnívora que ainda fazemos, é necessária na fase evolutiva em que nos encontramos. Mas tudo isso vai depender das condições e necessidades de cada um que se adaptam àquilo que a própria natureza oferece. Não há, de facto, qualquer violação. A violação está no excesso, no abuso. E aqui é exatamente a mesma coisa. Se ainda se faz necessário que a sobrevivência e a segurança do ser humano permita a destruição de outras vidas, aqui no caso do reino animal ou do reino vegetal, o excesso, por essas necessidades, pode pôr em causa a existência do próprio espírito, da própria criatura humana, no processo reencarnatório. Estamos a compreender alguma dúvida sobre a matéria? Muito bem, então vamos ver adiante. E agora temos flagelos destruidores. Na questão 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, nós damos conta que a própria natureza contém em si mesma meios que permitem a revolução do processo evolutivo. Quer dizer, aquilo que nos parece, dos meios naturais, que nos parece uma destruição, nada mais é do que uma transformação. Essa transformação, esses flagelos, têm implicação na qualidade de vida e nas condições geológicas do próprio planeta, do ambiente espiritual. Mas muitos desses fenómenos estão sujeitos àquilo que é o estado energético e vibratório que envolve o próprio planeta, fruto dos pensamentos desequilibrados da humanidade. Então, se nós tivermos, se admitirmos a existência do espírito, o seu poder mental, a sua dinâmica mental, a sua força mental, que resultam dos pensamentos regulares e consistentes, ora, quais são, sob o ponto de vista moral, a predominância, os pendores que marcam a existência humana? Quais são esses pendores? De uma forma geral. O egoísmo, a arrogância, o orgulho, a vaidade, como? Egoísmo,
dentro disto, podemos ainda encontrar muitos sucedâneos. Mas é a força predominante. E um estado mental materialista. Nós podemos ver, por exemplo, estamos agora ainda na quadra natalícia, e Jesus, que era já, ele exprimiu a sua, da forma que melhor entendeu, a sua natureza espiritual, e é aquela que define bem o seu estatuto. Antes que este mundo fora criado, já eu estava à direita do Pai. Isso significa que já era um espírito superior. E foi ele que liderou a equipa dos espíritos destinados, da sua equipa, à criação do planeta Terra e do Sistema Solar. Ora, fez homem entre nós de uma forma tão singela e tão modesta. Os senhores vejam que, voltados 2000 anos sobre essa data, o que é que são as comemorações do Natal? Tem a ver com a singeleza? Eu estou a falar disto no âmbito geral, como é evidente. Tem a ver com a singeleza? Qual é o clima reinante? Como? O consumismo. É preciso ouvir. É um materialismo desenfreado. Quer dizer, nós queremos casar a espiritualidade com o materialismo. E eles são incompatíveis. Aqui no caso do materialismo é excesso, ou da espiritualidade, quando em excesso também, por desvios de interpretação e de vivência. Mas é só para dar uma nota de que, envolvidos 2000 anos, como é difícil o processo evolutivo. Então, nós deixamos-nos absorver por mensagens e sugestões que não têm nada a ver com o espírito natalício, com o nascimento de Jesus. Apesar de ele esteja lá. Apesar de nós pormos o presépio em casa, tudo isso, ele está lá. E um fenómeno intrínseco à natureza humana. Mas tudo o resto ainda nos alimenta. Então, se predomina o materialismo, e nesse materialismo podemos encontrar o egoísmo e seus sucedâneos, o orgulho e seus sucedâneos, se o pensamento é uma força, então é fácil perceber que a qualidade desses pensamentos, qual é? Sob o ponto de vista espiritual. São muito baixos em termos de moral. É muito baixo. Inferiores. Muito próximos da materialidade. E o que acontece é que o pensamento é uma força. Ela é uma força criadora. Eu vou fazer uma pergunta difícil e simples. Lembram-se o que estava na mensagem introdutória alusiva ao Dia Mundial da Paz? Ou querem que ponha lá atrás? É muito interessante, porque nos fala do pensamento e das competências que nós devemos desenvolver para, de facto, instaurarmos um ambiente de paz na nossa intimidade. Vejam só como sou amigo. Sou amigo porque não fui lá. Mas vejam que essa força espiritual que resulta do nosso mental, que resulta da nossa atividade íntima, é o que nos confere paz. É o que nos confere harmonia e bem-estar. E onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados, é esse estado íntimo que nos confere paz e bem-estar. Ora bem, a nossa atividade mental é uma força poderosa. Se eu estiver a pensar, é um exercício que todos nós fazemos. Quando estamos a orar, o que é que nós estamos a emitir através do pensamento? Bons pensamentos. Quando eu estou a pedir por alguém, é porque eu acredito que esse pedido que eu faço,
que é dirigido pela minha vontade através do meu pensamento, ele é uma força visível. Se a outra pessoa tiver sensibilidade mediúnica, eu vou estar presente ali ao lado dela. Vai constatar, vai perceber a minha figura ali presente. Não estamos a divagar. São relatos e experiências que resultam do trabalho de Kardec. E que no livro dos médiuns, e no livro do Céu e Inferno, ele faz alusão a isso mesmo. Então, reparem que nós oramos convictamente para pedirmos a favor de alguém que está necessitado. Significa que nós estamos, por via mental, a deslocar-nos para aquele local. Há uma experiência muito peculiar, que todos nós conhecemos, que é a experiência de Francisco. Não é de Francisco. Do Santo António. Do Santo António. Hã? Santo António de Pádua, porque residia em Pádua. O que é que aconteceu? Como? Veio ao julgamento do pai. Esteve presente, reparem bem, esteve presente diante de testemunha num tribunal aqui em Lisboa para defender o pai. Mas o seu corpo, o seu espírito estava presente naquele local em Pádua. A sua projeção mental e as condições do ambiente sob o ponto de vista espiritual e mediúnico permitiu a materialização do espírito neste local. É a força mental, isso são factos, não são? Está registado na história. Incompreensivelmente, aquilo que ficou classificado como um milagre. Mas Kardec trata desses assuntos. Há experiências várias. Então, isto é para dizer que nós, quando pedimos por alguém, estamos a transportar para junto dessa pessoa e, em função das suas condições mediúnicas espirituais, ele pode precisar, com exatidão, a percepção da nossa presença à sua volta, à sua cabeceira. Ora, estamos a fazer o bem. É o mesmo pensamento, e a qualidade que lhe é intrínseca é aquilo que é o meu pendor moral, o meu estatuto. Eu quero fazer o bem, eu estou a orar para interceder junto daquela pessoa. Mas se eu for egoísta, se eu for maldoso, ou quando... Nós não fazemos isso. Mas suponhamos que temos um pensamento inferior, que desejamos o mal a alguém. O que é que vai acontecer? Digam, não tenham medo, que eu não vou dizer a ninguém. Fica aqui entre nós. É exatamente o que ocorre quando estamos a fazer uma oração. É o espírito que se projeta, por força do pensamento, da vontade, mas o que lhe está intrínseco, que provoca o bem ou o mal, é o pendor, é o estatuto moral, é o que ele deseja verdadeiramente fazer. Ora, então significa que esta força que nós projetamos, ela, e reparem, estamos agora a falar da humanidade, ela evolua, ascende e envolve todo o planeta. E é o que caracteriza ainda o estado espiritual da própria humanidade. De tal sorte, são muitos os espíritos que fazem menção a isso mesmo. Os espíritos relativamente evoluídos têm muita dificuldade em penetrar no ambiente terreno, quando vêm de colónias mais evoluídas, do ambiente terreno para a humanidade. Portanto, penetrar esse ambiente, essa coroa que envolve todo o planeta e que é resultado do estado materialista da humanidade, acentuando-se mais numas regiões do que noutras. Então, nem sempre os espíritos podem cá vir, e quando vêm têm que se munir de algumas condições para poderem, de facto, realizar esse mistério. Ora, este clima
espiritual, energético e vibratório que envolve o planeta tem influência na qualidade de vida do próprio planeta. E dos flagelos destruidores que a própria mecânica da vida cria. Para quê? Para desanuviar o ambiente. Estão-me a compreender? Então, os flagelos destruidores naturais que acontecem não são da responsabilidade exclusiva da criação. Não são da responsabilidade exclusiva de Deus. Nós podemos pensar, mas porquê é que Deus, que é a pergunta que está ali, porquê é que Deus permite estes flagelos destruidores? Quer dizer, Ele permite para o bem. Não fora isso, as condições de vida na Terra seriam muito mais difíceis. Estão-me a compreender? E então, é, digamos assim, o próprio planeta a reagir sobre si próprio. Sobre o clima, sobre o ambiente animal, luminal, sobre a vida no planeta. Exatamente porque não cuidamos da espiritualização dos nossos pensamentos e dos nossos pendores. E acaba por ter influência. Portanto, é uma resposta, é uma reação à ação que a própria humanidade empreende pelo seu comportamento. Então, aquilo que são aparentemente os fenómenos destruidores, sem qualquer explicação e sem qualquer utilidade, tem, sob o ponto de vista espiritual, essa utilidade, que é manter a ordem e o equilíbrio da vida no planeta. E só estamos a ser alvo da nossa insensatez. Nada mais do que isso. Porque a lei da ação e reação funciona em todos os patamares da vida terrena. Estamos a compreender? Então, não podemos atribuir a origem desses flagelos, desse processo destruidor terríveis que têm acontecido e vindo a aumentar em diversos pontos do planeta, não os podemos atribuir a Deus, que é primeiro uma pergunta que ali está. Porquê é que Deus permite? Porque somos insensatos, porque não aprendemos, mas isto tem alguma utilidade? Vamos ver o que é que diz o texto. Então, diz o seguinte. A resposta diz, para fazê-la progredir mais depressa. Os senhores notam que o mundo, enfim, em termos gerais, movimenta-se solidariamente com relativa facilidade após um flagelo qualquer. Nós somos capazes de não passarmos atenção aos flagelos que são regulares. Milhões de criaturas no mundo, de crianças, que morrem desnutridas, sem cuidados médicos, sem acesso à escolaridade. Mas se acontece algum flagelo que nos vira a sensibilidade e em que eu possa pensar, até podia ser comigo, eu nessa altura reajo. Mas antes estão a ocorrer outros flagelos que são silenciosos e que nós passamos ao lado. E esses nós não damos importância. Mas, apesar disso, estes movimentos permitem que a criatura exercite ou ponha em prática, em curso, ações de solidariedade para com o seu próximo. E desperta na criatura um outro pendor, uma outra dinâmica, provavelmente adormecida, para despertar, aproximar as criaturas, já que as leis divinas trazem ao círculo social, familiar e por aí adiante, muitas das vezes, adversários do passado. E que através do sofrimento e da dor, tem por objetivo aproximá-los e despertar em cada um o valor da tolerância, da concórdia, da solidariedade. Então, veja-se que, apesar disso, tem maturidade. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então quer dizer, a morte, que aqui está incluída também,
que é para nós um flagelo, mas que é uma necessidade evolutiva. Não fora isso, o espírito não retornaria à Terra em novas experiências para evoluir. Então, tem esta função, esses fenómenos destruidores, aproximar os espíritos, despertar nos espíritos sentimentos, muitas das vezes adormecidos, de solidariedade, de fraternidade, de tolerância para com o próximo, e isto significa, e de coragem para o enfrentamento das vicissitudes, daí resultantes. É preciso que se veja o objetivo espiritual, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Quer dizer, do ponto de vista pessoal, o que é que nós apreciamos? São os bens materiais, a propriedade física que foi destruída e que, naturalmente, me revolto porque estava apegado a esses bens. Mas muitos de nós, apesar desses flagelos, não saímos do mesmo ponto em que nos encontramos. Então, quer dizer que são oportunidades perdidas quando as dificuldades não servem para despertar em nós uma outra visão da própria existência. E então, daí vem que os qualifiqueis de flagelos por efeito de prejuízo que vos causam, sob o ponto de vista material. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que, mais de pronto, se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Quer dizer, deduz-se daqui que é um tratamento de choque para que o espírito possa despertar. Dizer, alto, há aqui qualquer coisa que eu preciso de avaliar do antes, durante e depois. O que é que eu vou, qual é a minha visão e a minha necessidade depois disto? O que é que eu preciso de mudar para poder estar tranquilo e em paz? Isto significa que nós, de facto, não somos detentor de qualquer bem. Somos usufrutuários até do corpo. Nós somos usufrutuários de um corpo que é constituído de matéria, que nos foi emprestado, porque quando nós aqui chegamos, já isso estava cá tudo. E, portanto, estamos a fazer uso da matéria e, logo mais, vamos ter que devolver ao proprietário aquilo que usamos durante determinado período de tempo. Seja uma cadeira, seja o corpo, seja um carro, seja uma casa, tudo fica deste lado. Já estou a avisar. Não vale a pena quererem fazer uma garagem do outro lado ou uns arrumos, porque não levamos para lá nada. Fica cá tudo. Por estranho que pareça. E estas condições, esta visão da vida, mais ou menos apegada aos bens terrenos, tem influência primordial após o nosso desencarne. Porque quanto mais materializado ou mais apegado à matéria, aos bens terrenos, a criatura está, mais difícil depois é o desligamento do lado de lá. Porquê? Porque ela está focada, a tal força mental que falamos há pouco, está focada nos seus bens materiais. Muitos estão revoltados porque morreram e querem voltar ao corpo, isso já não vai ser possível, e, portanto, vivem junto aos seus despojos físicos. Até que a misericórdia divina, com um tratamento de choque, permite a sua libertação. Libertação de quê? Ele está preso em algum sítio? Não. A primeira prisão é a prisão mental. Está fechado sobre si próprio, sobre a visão que tem sobre os seus bens. Então, tudo o que nós temos na Terra já cá estava quando aqui chegamos e vamos cá deixar tudo. Então, esta ilusão, que é falsa, de que aquilo que temos vai se manter na nossa posse indefinidamente, é uma ilusão. Não vale a pena acreditar em outra coisa. Porque o desgosto vai ser muito grande se não nos prepararmos para isso.
chegamos ao fim do nosso trabalho, perguntamos se há alguma dúvida sobre a matéria. Não há dúvida. Muito bem. Então, vamos encerrar o nosso trabalho. Pensamentos, a nossa vontade, como dissemos, é uma força poderosa que endereçamos aos planos superiores da vida, unindo-nos aos espíritos aqui presentes, porque nos dirigimos a Jesus e a Deus nosso Pai. Encontramos-nos mergulhados neste ambiente energético e vibratório que nos conferem paz e harmonia. No centro da nossa tela mental surge a figura de Jesus, sorridente, lembrando-nos da sua peregrinação terrena, onde, mais próximos ou distantes, estivemos seguindo-lhe os passos. Hoje, a nossa lucidez transcende os interesses de natureza material. Projetam-se para o espaço, porque é o espírito que se sobrepõe sobre a matéria. E eis-nos, Senhor, procurando alcançar a tonalidade da Tua voz, adormecida no inconsciente profundo de cada um, convite à mudança. Embalados pela musicalidade do Teu amor, sentimos-nos solidários com a vida e gratos com Deus pela oportunidade concedida. Mestre amado, retornamos ao Teu aprisco como uma ovelha tresmalhada, elevados pelo Teu abraço, pela Tua alegria, pela conquista alcançada. Tal como anunciaste, há festa nos céus, sempre que um pecador se arrepende. E eis-nos, Senhor, os perdulários do passado, que agora procuram reencontrar-se consigo mesmos e convosco, para cantarmos glórias a Deus e à vida, ao seu amor. Preenche-nos a alma com a Tua misericórdia, com o Teu amor, para que possamos igualmente expandir a nossa vontade e o nosso desejo de auxiliar os que mais sofrem. Pedimos-te por todos e por cada um, pelos presentes que se repartem entre os dois planos da vida e a quem endereçamos o nosso abraço, o nosso testemunho de solidariedade. Recordamos os nossos afetos, os nossos amores que já partiram, Senhor. Onde quer que se encontrem, sintam o nosso testemunho, o nosso amor, porque um dia retornaremos à vossa companhia, partilhando da vossa solidariedade, da vossa ternura, da vossa presença. Mestre querido, antes, porém, permite que a nossa oração alcance todos os que sofrem, aqueles que se encontram sujeitos às vicissitudes do egoísmo e do orgulho.
que ainda predominam na humanidade. Nos mais variados pontos do globo, onde se faz sentir a violência, a guerra, a ausência de direitos básicos. Aí estamos, Senhor, projetando a Tua figura. Que dilata sentimentos de amor e de misericórdia. Que a Tua paz, que o Teu amor permaneça conosco e entre nós. Muito obrigado, Senhor.